Então, pessoal, eu fiz um vídeo aqui no canal comentando o orçamento bastante curioso que foi apresentado, ou a previsão para a execução do orçamento de forma mais precisa, apresentada naquele tal relatório bimestral que o governo Lula tem que sempre pontuar. Acredito que a maior parte dos detalhes ainda não foi informada, mas o mais importante, o que todo mundo esperava, bem, disso nós já sabemos. Na verdade, o governo descongelou recursos. Sim, pois é. Todo mundo acreditando que a situação fiscal está pior, o governo está perdendo a mão e, ao invés de fazer uma restrição maior, um contingenciamento maior dos recursos, das despesas para conseguir ficar dentro da meta fiscal, não, o governo liberou recursos ainda por cima. Isso obviamente frustrou por completo as expectativas do mercado. Os economistas já estão criticando isso, essa mudança aí de áreas do governo, né? Chamando isso de matemática fiscal, com toda a razão, diga-se de passagem, mas curiosamente, e aí as coisas definitivamente não batem, as peças não encaixam, o governo reduziu, pelo menos a equipe econômica do governo reduziu, a projeção da arrecadação com CARF, e uma redução assim de boa, tranquila. Originalmente, previa-se que neste ano seria arrecadados 55 bilhões de reais com esse valor do voto de qualidade do CARF. Agora reduziram isso para 847 milhões de reais, né? Praticamente 2% do valor total originalmente previsto. Realmente é um acerto de previsão muito curioso por parte do governo e já mostra a seriedade com que esse governo lida com a economia, com os números, com os dados. Só que não. Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com este meu modesto trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, na prática, o governo, o pessoal está errando as datas feroz aqui nesses sites, né? Olha aqui, sexta-feira 16, até fiquei sem palavras aqui, sexta-feira 16, sexta-feira dia 20, né? Ontem, estou gravando este vídeo na noite do dia 21, realmente o pessoal não faz uma revisão muito boa, muito precisa desses dados, né? Aqui, outra coisa, né? O pessoal colocou aqui na CNN Brasil, o relatório foi divulgado nessa sexta, 21. Não, caramba, 21 é sábado. Pessoal, vamos dar uma corrigida nos dados aí, ao grande mídia, né? Vocês não são os bambambãs da informação precisa, da informação de qualidade. Vamos dar uma verificada nisso, né? É impressionante como o pessoal erra nos detalhes desses textos deles aqui. Parece que a coisa não tem revisão nenhuma. É impressionante, realmente. Mas então, essa notícia de que o governo vai liberar 1,7 bilhão de reais do valor que havia originalmente sido contingenciado, ou pelo menos até o momento, eram 15 bilhões antes, isso aí foi uma decepção para o mercado, na verdade, mais do que isso, né? Foi um choque para o mercado, ninguém esperava por esse cenário. Eu fiz a avaliação aqui no vídeo, inclusive, mostrando as expectativas do mercado e comparando com o que o governo apresentou. Estamos falando de algumas expectativas que apontavam a necessidade de um contingenciamento de quase 15 bilhões, ou seja, dobrar o que já havia sido congelado até então para conseguir ficar dentro da meta fiscal. E não, o governo liberou recursos. Ninguém previu isso aqui. Eu trouxe uma previsão otimista que falava que poderia manter aí, se houvesse uma série de condições, etc. Não, o governo liberou recursos. É impressionante essa, abre aspas, matemática fiscal. Isso quem falou foi o senhor, meu xará, Gabriel de Barros, né, que é economista-chefe da ARX atualmente e já foi diretor da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal, um cara que entende, portanto, de orçamento, execução fiscal, de gastos, equilíbrio e tudo mais. Então, ele falou que essa matemática aqui pode ser explicada de 4 formas, que é uma curiosidade real que eu tive quando eu vi esses números. Como que o governo vai justificar isso aí e vai apresentar essa justificativa no relatório? Então, ele falou que existem 4 explicações. A primeira aqui é a antecipação dos dividendos de empresas estatais, está antecipando, trazendo isso para o presente, antes mesmo disso ser
efetivamente distribuído, compensação de medidas para a desoneração da folha de pagamento. Ok, isso aqui entrou também naquele projeto de lei, mas antes do valor ser efetivamente realizado, a coisa está meio na expectativa. Retirada de despesas da regra fiscal, aqui está a mágica principal, né? É fácil você cumprir a meta fiscal desse jeito. Você tira despesas, transforma elas em despesas extra-fiscais, está resolvido o problema, e pode ter certeza que lá aos 45 do segundo tempo o STF vai dar essa mãozinha para o governo Lula. Que o Lula vai cumprir a meta fiscal, neste momento eu já não tenho a menor dúvida. Agora, e aí está o grande ponto, ele não vai convencer ninguém a esse respeito, mas eu vou gravar um vídeo separado para falar sobre isso. O Haddad, surpreso com a repercussão negativa que isso teve no mercado, não entende por quê. É por isso, ninguém confia mais nesses números. Então, inclusive o governo reduziu a projeção de déficit para este ano. Caiu aqui para 28,3 bilhões, porque o governo estava trabalhando com o limite, o limiar do déficit, que era 28,8 bilhões de reais. Então, houve uma queda substancial nisso aqui. Como que isso foi feito? Bem, com a retirada de despesas, naturalmente, aí da questão fiscal. Por exemplo, aqui, o tal do déficit primário considerado real, as despesas que impactam na dívida e que realmente vão ser consideradas para essa finalidade do déficit mesmo, do cálculo do déficit, isso aí subiu, e subiu mais de 7 bilhões de reais, ou seja, a despesa está aumentando. Porém, nesse valor aqui estão sendo incluídos gastos com precatórios, ajuda ao Rio Grande do Sul e a mais nova novidade, para colocar assim, o combate às mudanças climáticas. Ao todo, essas despesas somam 40,4 bilhões de reais, que são despesas legalmente excluídas dos limites das despesas do arcabouço fiscal e da meta fiscal também. Ou seja, isso aqui subiu, e subiu consideravelmente, mas não vai impactar no resultado fiscal do governo Lula, porque ele está autorizado a gastar essa grana sem impacto algum. Aí, é claro, meu amigo, considerando esse cenário aqui, não tem como a coisa funcionar. Aí você ainda soma isso com a mudança da expectativa do voto de qualidade do CARF. Isso aqui tinha que ser mais falado. Estou ouvindo pouco a esse respeito. Para mim, uma das coisas mais graves deste orçamento, que já é uma bagunça completa e uma ofensa à transparência e à legalidade. Governo nenhum deveria ter o direito de agir com o orçamento público dessa forma, nesses termos, porque olha o tipo de previsão que foi feita e olha como ela foi reformulada. Isso aqui é inaceitável. Cadê o Congresso para cobrar isso aqui do governo, cobrar pelo menos explicações a esse respeito? Porque, supostamente, havia sido previsto uma receita de 55 bilhões de reais com voto de qualidade do CARF. Um negócio completamente absurdo que ninguém levou a sério no primeiro momento, só que isso, em julho, ou seja, alguns meses atrás, foi revisto para 37,7 bilhões de reais. E o pessoal também não levou a sério as estimativas paralelas, inclusive da citada instituição fiscal independente do Senado, apontavam uma coisa muito mais restrita do que isso aqui, um valor substancialmente menor. E agora o governo assumiu a realidade disso, reduzindo a estimativa para 847 milhões de reais até o fim do ano. Uma ninharia em matéria de orçamento. Muita grana, é claro, mas uma ninharia em matéria de orçamento. Isso aqui dá menos do que 2%. Eu falei que era 2%, deve dar 1,5% do que o governo previu. Então, como que o governo faz uma previsão dessas que supostamente tem que ter embasamento técnico? Tem que ser uma coisa bem fundamentada para ser colocada. Não é supostamente tirado de trás da orelha do pessoal da equipe econômica, tem um fundamento. Esse pessoal tem uma equipe técnica grande, tem avaliação jurídica, tem avaliação contábil, tem avaliação dos auditores da Receita. Enfim, esse pessoal supostamente trabalha em conjunto para ter um dado que seja verossímil. Ou será que esse pessoal está só entregando os dados que o governo precisa? Eu ficaria com essa segunda hipótese aqui, porque para mim realmente é o que está mais plausível diante deste cenário. Outros problemas aqui relacionados à Receita também foram abordados e foram
recalculados. Por exemplo, aqui, as subvenções ao ICMS, que supostamente trariam uma receita de 35 bilhões de reais, isso foi reduzido para menos de 10. Agora, também os ganhos com apostas esportivas, que o governo estava colocando na casa dos 3,4 bilhões de reais, isso aqui foi reduzido para 265 milhões de reais. Ainda assim, meu amigo, ainda com toda essa questão da redução das despesas aqui e também da situação de você ter uma frustração de várias estimativas que o governo havia feito anteriormente, ainda assim, meu amigo, o governo vai apresentar um resultado fiscal melhor, está liberando recursos, essa conta não fecha na minha compreensão e eu diria também que na compreensão do mercado. Todo mundo está tratando isso como matemática fiscal. E eu volto a dizer, pode ser que sim, o governo consiga cumprir a meta fiscal, já não duvido disso, porque são tantas as permissões, tantas as exceções, que muito provavelmente o governo tranquilamente vai chegar nesse resultado. Mas o déficit nominal, aquele que aumenta o total percentual dívida em relação ao PIB e que também é o que impacta na quantidade de juros que são pagos e, no final das contas, da quantidade de moeda que é impressa pelo governo, essa dívida não tem mágica nenhuma que mude. O mercado está de olho nisso. Isso é mais importante neste momento e é por isso que todo mundo está cético em relação aos números apresentados pelo governo. Mas me diga aí, o que você achou da minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.